Bom. Estou comprando. No horário, estamos. Por obséquio, se os senhores pudessem sentar. Obrigado. Agora não pode mais assistir o Zé. Boa tarde a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o diretor-geral. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior da GERGS. Como nós temos hoje matéria, eu pergunto aos senhores conselheiros se podemos mudar a pauta, fazer a matéria em primeiro lugar. Ok? Então, temos hoje como pauta o processo 00127-39.00/15-9, que é assunto sobre irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, análise de recursos do usuário. Conselheiro relator, conselheiro Cibide Santini, conselheiro revisor, conselheiro João Nascimento da Silva. Com a palavra, o conselheiro relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Leonora e conselheiro João Nascimento da Silva, colegas e convidados. Também nosso diretor aqui presente. Processo 00112739.00/15-9. Assunto: irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, análise, recurso da usuária. 1. Do relatório. O processo teve início com recurso interposto por Inajara Oliveira dos Anjos, junto à ouvidoria da GERGS, contra a cobrança da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica e que resultou na cobrança da recuperação de consumo no valor total de 2018 com 10 centavos. Em síntese, a recorrente requer a revisão do valor por ser muito alto e não tem como pagar. A CE se manifestou encaminhando cópia de diversos documentos, como termo de ocorrências, fotografias, relatório de avaliação técnica, memória de cálculo, histórico de consumos, aviso prévio de avaliação técnica de medidor e respectiva cópia do aviso de recebimento. O setor de ouvidoria da AGEG se manifestou através da informação número 164/2015, esclarecendo que o termo de ocorrência e inspeção, TOI, e o relatório de avaliação técnica realizado no laboratório da concessionária caracterizavam a irregularidade apontada, conforme o que está estabelecido no artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL número 414 de 2010, autorizando a recuperação dos consumos não faturados. No TOI, a descrição: medidor kilowatt sem os lacres de aferição, sem o parafuso inferior de fixação da tampa, placa de identificação e registrador danificados. No relatório de avaliação técnica, a descrição: medidor com lacres de aferição superior e inferior da tampa principal inexistente. Medidor com arranhões no registrador ciclométrico. Disco do medidor trancado, apresentando atrito em sua face superior e inferior do mancal, não registrando o consumo correto. Medidor com parafuso superior do mancal quebrado, medidor com tampa entreaberta. A concessionária considerou o período de ocorrência da irregularidade com início na data de 8 de outubro de 2010, que se estenderia até a data de 1º de setembro de 2014. No entanto, a análise do histórico de consumo desta instalação consumidora não permite concluir que o início do período irregular fora na data de 8 de outubro de 2010. O histórico de inspeções dessa unidade consumidora contém o registro de outra inspeção, de ordem número 316718, dígito 18, feita pela concessionária na data de 17 de julho de 2013. Como a concessionária alega que o início da irregularidade fora em 8 de 10 de 2010 e houve outra inspeção sem que houvesse a constatação de irregularidade em data posterior,
dentro do período considerado irregular pela concessionária, em 17/7/2013, a determinação do período de ocorrência da irregularidade se torna impossibilitada de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 132 da Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. Entende-se não ser possível determinar o início do período irregular no histórico de consumo desta instalação e opina-se pela aplicação do dispositivo da limitação do período de cobrança a 6 ciclos de faturamentos anteriores à constatação da irregularidade, conforme disposto no inciso 1º, artigo 132 da mencionada Resolução Normativa da ANEEL. A concessionária deverá avaliar a possibilidade de utilizar o critério estabelecido no inciso 5º do artigo 130 da mesma norma, ante a impossibilidade de utilizar os incisos anteriores. Caso o cálculo de recuperação não seja possível com a limitação de 6 ciclos, a concessionária deverá cobrar apenas o custo administrativo de inspeção previsto no artigo 131 da citada resolução. Na qualidade de conselheiro relator, solicitei à ouvidoria o detalhamento de novo cálculo, limitado à cobrança de 6 ciclos de faturamento, que resultou no total de R$ 655,45 em agosto de 2015, conforme a informação número 227/2015. Revisei os referidos cálculos e estão corretos. A ouvidoria da GERG, com base no artigo 206 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, senhor relator. Está aqui escrito o senhor Nilo Sérgio Fernandes, funcionário da CE, para se manifestar. Por obséquio. O senhor tem 15 minutos. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde aos presentes. Eu vou fazer um relato breve. Meu nome é Nilo, eu trabalho na ouvidoria da CE, junto ao ouvidor, o senhor Marvin. Gostaria de, primeiramente, colocar que a CE age em todas as suas fiscalizações e seus processos de irregularidade, conforme é preconizado na Resolução 414 da ANEEL. Tá? Especificamente, na caracterização da irregularidade na montagem do processo, a gente segue o artigo 129 da 414. Conforme o conselheiro leu no processo, a gente forneceu todos os dados relativos a esse processo de irregularidade da senhora Inajara. E nós podemos chamar atenção em 2 detalhes específicos a respeito desse processo. Sobre o período de irregularidade que foi apontado pela CE, foi entre o dia 8/10/2010 e o dia 1º de setembro de 2014, que foi a data da inspeção. Nós podemos verificar no histórico de consumo dessa unidade consumidora que entre o dia 8/10, a leitura do dia 8/10 de 2010 e a leitura do dia 9/11 de 2010, onde a gente identificou o início do período dessa irregularidade, há um degrau de consumo que diminui esse consumo de 144 kW para 37 kW, um consumo bastante baixo. E durante todo esse período apontado, na sequência dele até a inspeção em 8/8/2014, nós podemos verificar uma sequência de consumos bastante baixos, sendo que vários deles consumo de 0 kW. Posso chamar a atenção, por exemplo, no período entre 9/4/2013 e 9/10/2013, existe uma sequência de 6 meses com consumo zero. O que, se a gente verificar no período de 6 meses, onde a gente não aplica, 6 ciclos, me desculpe, onde a gente não aplica a verificação do período da irregularidade, esse período com consumos zero
ele estaria fora desses 6 ciclos, certo? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de apontar. O segundo ponto que seria importante a gente também mencionar é que a consumidora, no seu recurso apresentado, tanto junto à CE, na sua primeira instância, quanto à ouvidoria da CE e ao recurso apresentado junto à AGERGS, em nenhum momento ela menciona que deixou de fazer a irregularidade. Ela apenas menciona que considera o valor muito alto, ou, nas palavras dela, um valor muito salgado para ela pagar. Então, a gente entende que a contestação da consumidora ela baseia apenas na questão dos valores e não chama atenção para o fato dela não ter feito a irregularidade, como é bastante comum na maioria dos consumidores que nos apresentam recurso junto à AGERGS, por meio da ouvidoria da AGERGS à ouvidoria da CE, e a ouvidoria da CE diretamente quando apresentado por esses consumidores. Da nossa parte, a análise é essa. Eu gostaria de agradecer o espaço aos conselheiros. Uma boa tarde a todos. Obrigado ao senhor Nilo, Sérgio Fernandes, funcionário da ouvidoria da CEA. Da fundamentação, a palavra com o conselheiro relator. Da fundamentação. A irregularidade descrita no termo de ocorrência e inspeção, TOI, resultou conformidade pelas fotografias anexadas. Uma vez comprovada pela concessionária a existência da irregularidade através das provas juntadas aos atos, cabe ao consumidor adimplir o débito resultante do consumo não registrado, sob pena de não haver enriquecimento sem causa, eis que a irregularidade existente impediu o registro da energia elétrica efetivamente consumida. A utilização do serviço de fornecimento de energia elétrica implica contra a prestação do pagamento devido. Quanto ao critério de apuração do valor a ser recuperado, deverá a concessionária alterar o período considerado e pautar seus cálculos de acordo com o parecer técnico da ouvidoria da AGERGS, ou seja, limitado a 6 ciclos de faturamento anteriores, à constatação da irregularidade, com base no critério estabelecido no inciso 5º do artigo 130 da Resolução da ANEEL, número 414, na medida em que o histórico de consumo não permite concluir que o início da irregularidade ocorreu em 8 de outubro de 2010, como pretende a CE, conforme consta na informação da ouvidoria da AGERGS. Por fim, importa esclarecer que, de acordo com a legislação do setor elétrico, o titular da unidade consumidora é quem responde pelo pagamento das faturas e demais obrigações advindas do fornecimento de energia, responsabilizando-se, inclusive, por danos causados nos equipamentos. Por sua vez, o contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para unidades consumidoras atendidas de baixa tensão, cujo modelo foi aprovado pela resolução na ANEEL número 414 de 2010, para ser enviado pelas concessionárias aos consumidores, é bastante claro quanto aos principais direitos e deveres do consumidor, considerando como dever deste responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quanto à instalação no interior de sua propriedade, bem como manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora. Eu perguntaria se eu poderia fazer uma complementação. Pode. Eu queria responder à colocação do colega que representa a ouvidoria da CE. 2 fatos. Realmente, a usuária, a consumidora aqui, ela solicita no seu requerimento uma forma mais suave de pagar o consumo que não ficou registrado nesse período. Procede, isso aí procede, a gente induz que realmente ela concorda que houve aí uma intenção de recuperar um consumo que não houve registro. Pelo teu relato, fica caracterizado, apenas tu cita um exemplo, no mês anterior, que ela tinha um consumo de em torno de 140 quilowatts.
né, e registrou 30 e poucos, ou seja, uma diferença aproximadamente de 100 quilowatts mês. E, claro que ela sempre teve acesso ao serviço, né, e alguns registros zeraram. E aí a gente, quando analisou num primeiro momento, nós tínhamos aí um consumo, um valor de consumo a recuperar de 1.411 quilowatts. Pela falta de uma comprovação devida do ato constatado dessa irregularidade, porque teve 2 momentos. E aí sou obrigado, só para justificar, que eu tenho que seguir rigorosamente o que as normas legais me determinam. Enquanto isto não for mudado, eu tenho que seguir. Então, realmente, na proposta de vocês, que era inicial, de diferença a ser cobrada de 4.352 quilowatts, nós estamos cobrando, era 1.411, menos o consumo no período, que era 460, ficou em 951. Então, por isso que nós chegamos ao voto que nós vamos relatar agora. E a recomendação que cabe, mais uma vez, esse prejuízo não recuperado será socializado em todos os consumidores. Então, muito cuidado no início, meio e fim da instrução do processo. Importantíssimo isso. Feito essa complementação, sendo assim, 3, voto por conhecer e prover parcialmente o recurso interposto pela usuária Inajara de Oliveira Santos, determinando que a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, altere o período de consumo a recuperar, limitando a cobrança para 6 ciclos de faturamentos anteriores à constatação da irregularidade, conforme disposto no inciso 1 do artigo 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando o critério estabelecido no inciso 5º do artigo 130 da mesma norma e recomendando o parcelamento da dívida de forma que atende às necessidades das partes. 1.1. Caso a concessionária manifeste que o cálculo da recuperação de consumo não é possível com a limitação de 6 ciclos, deverá cancelar a sua cobrança e manter apenas a cobrança do custo administrativo para a realização da inspeção, prevista no artigo 131 da Resolução 414/2010 da ANEEL. E 2, oficiar as partes da presente decisão com prazo de 10 dias para a apresentação de recurso à ANEEL a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Cebides. Passo a palavra para a revisão do conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminente colega Eleonora, eminente colega Santini, ilustre diretor-geral, ilustre serventuário, senhor representante da SE. Na condição de revisor, examinei detidamente o presente processo à luz das nossas normas regimentais, chegando à conclusão de que o relatório elaborado pelo ilustre relator explicitou as questões em debate, tornando-as claras de modo a ensejar o voto de cada um de nós. De outro lado, com relação ao mérito, consoante definimos no dia de ontem, eu vou me vergar a posição majoritária da Casa, declarando previamente que, a despeito do meu entendimento, de que a prova, de que a questão da responsabilidade objetiva se sobrepõe ao processo, mas como esta é uma matéria já cansadamente, exaustivamente decidida aqui, que eu espero que se faça logo uma súmula. Então, imaginando a súmula existente, mesmo mantendo a minha convicção, vou votar com o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passamos para a discussão, conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Eu apenas queria fazer uma ressalva entre o que
foi aqui discutido e colocado pelo representante da SEA também, que é sobre o período da duração da irregularidade, que, visto que é o ponto que há alguma divergência entre a CE e a decisão que está encaminhada para este Conselho. O relatório da ouvidoria da GERGS registra que, em 17 de julho de 2013, foi feita uma inspeção pela companhia e onde não foi constatada nenhuma irregularidade nessa inspeção. E o período que pretende a CE para recuperar engloba essa data de julho de 2013, visto que inicia-se em outubro de 2010 e acaba em setembro de 2014. Então, diante desse fato, me parece que o encaminhamento mais correto é que não foi possível identificar o real início da irregularidade, visto que, a princípio, a irregularidade deveria se iniciar após a inspeção realizada pela companhia, onde não foi identificada nenhuma irregularidade. Então, nesse sentido, já antecipo que acompanharei o voto do relator. Obrigado. Conselheiro João, alguma coisa? Discussão? Conselheiro Santini? Mantém. Então, vamos para a votação. Conselheiro Santini, relator, mantém o voto. Conselheiro João... Com o relator. Relator, conselheira Eleonora. Com o relator. Então tá. Então está aprovado o voto do conselheiro relator Alcemir Santini. Obrigado. Agradeço ao senhor Nilo pela presença. Se quiser ficar, prazer para nós, mas está dispensado se tiver outro compromisso. Passamos então para a apreciação da minuta da ata número 58/2015. Conselheira Leonora. Aprovado. Aprovado. Conselheiro João. Um minutinho só, presidente. Nada, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Então, está aprovada a ata número 58/2015. Passamos para comunicações. Recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade de entrega dos diplomas de embaixador e cônsul honorário do Rio Grande do Sul aos tradicionalistas de outros estados da Federação, dentro da comemoração da Semana Farroupilha, no dia 19 de setembro, sábado, às 19 horas, no acampamento Farroupilha. 2.2. Recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade de extinção da chama crioulo, a realizar-se no dia 20 de setembro, domingo, às 17 horas, no Palácio Piratininha. 2.3. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 001308-39.00/15-4, que trata do recurso do usuário Hermínio de Oliveira AB contra a CED pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisor, respectivamente, a conselheira Eleonora da Silva Martins e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo número 001303-39.00/15-0, que trata do recurso do usuário Daniel Jeremia contra a CED pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisora, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e a conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo 001301-39.00/15-5, que trata do recurso da usuária Rita Helena Silveira Bonaparte contra a SSU, pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisora, respectivamente, o conselheiro Alcemir Santini e a conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo
1310-39.0/15-4, que trata do recurso da usuária Zilda Amélia Chivars contra a CED pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relatora e revisora, respectivamente, a conselheira Leonora da Silva Martins e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 000216-39.00/15-5, que trata do pedido de ressarcimento de danos do usuário Hélio Paduan contra a ESU, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 001146-39.00/15-0, que trata do recurso do usuário Antônio Adolfo Said Baltar contra a ESU, pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro Alcebiades Santini e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo 001614-39.00/15-0, que trata do recurso do usuário Valdoir Bueno dos Santos contra a CED pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, sendo relator e revisor, respectivamente, a conselheira Leonora da Silva Martins e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo número 001856-39.00/15-9, que trata da revisão da planilha tarifária do transporte de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, definido para 1º de junho de 2016, sendo relatora e revisora, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e a conselheira Leonora da Silva Martins. Processo número 00358-39.00/15-3, que trata do recurso da usuária Pamela Farias Giovanella contra a CED pela cobrança referente à recuperação de consumo não registrado sendo relatora e revisora, respectivamente, o conselheiro Alcebiades Santini e a conselheira Leonora da Silva Martins. Processo 000535-39.00/13-4, que trata da proposta da diretoria de tarifas da GERGS de minuta de resolução e instrução normativa para apresentação de documentos contábeis pela empresa Odebrecht Ambiental Uruguaiana Sociedade Anônima, sendo relator e revisor, respectivamente, a conselheira Leonora da Silva Martins e o conselheiro Alcebiades Santini. E como comunicação, que não está aqui, mas coloquei agora, é sobre uma comunicação, um ofício da BAR, que eu pedi para ser entregue a todos os conselheiros e a conselheira para conhecimento. Ah, eu peguei errado aqui. Tem mais 2.4. Está pautada para o dia 24 de setembro, sessão 69, análise do processo número 000365-39.00/15-0, que trata sobre a análise do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de prestação de serviços públicos de água e esgoto no município de Uruguaiana. Conselheira Leonora da Silva Martins e conselheiro revisor Alcebiades Martins. Então, era isso, senhores. Santini. Então, era isso. Há interesse de algum conselheiro ou conselheira de irem nessas convite feito pelo governador, 2.1 e 2.2? Conselheira não, conselheiro João. Conselheiro que tem bota de baixa Santini. padiana, não tem. Só tem o lenço vermelho. O diretor... Vamos ver se a gente... O Odair sempre representa e gosta disso, de andar pichado, quem sabe. Quiser representar a GERG, será um prazer para todos nós. Esse seria no dia 19 de setembro, no acampamento Farroupilha, e no dia 20 de setembro, no Palácio Piratini. 19 deve ter um churrasco. Então, vamos Pastoreio também. O churrasco deve ser bom. Vamos para matérias... desculpe, vamos para assuntos gerais. Assuntos gerais, o relato do gerente de energia, Newton, sobre a multa aplicada à concessionária RGE. Eu solicitei ao engenheiro Newton que viesse ao conselho e desse explicação sobre a multa que a GERGS aplicou à concessionária RGE. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu vou fazer um breve relato sobre esse
Nós estivemos fazendo uma fiscalização na RGE no período de 10 a 21 de novembro do ano de 2014, e o objetivo dessa fiscalização foi verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade. Ou seja, a gente está mais habituado até normalmente a fazer uma fiscalização em cima das concessionárias a respeito dos valores obtidos nos indicadores DEC, FEC, DIC e FIC, verificar se ela está violando ou não. Essa fiscalização é um pouco diferente. O objetivo dela era verificar se a apuração estava correta, se os dados que eles estão apurando estão corretos ou não. E nessa fiscalização houve 2 não conformidades que foram detectadas no trabalho, no procedimento que a RGE faz. Uma delas diz respeito a uma situação em que existe uma falta muito intensa de energia, assim, uma quantidade muito grande de consumidores fica sem energia, por exemplo, quando dá um temporal ou algum evento mais forte, e se verificou que, nesse caso, uma coisa bem específica, se verificou que, quando falta energia em um determinado consumidor, um pouco antes da tormenta chegar aos demais, tipo assim, 30 minutos antes, às vezes acontece isso, e o consumidor reclama, a concessionária registrava aquele defeito, isso estava correto, o sistema dela está registrado, porém ela entendia que fazia parte do grande volume de faltas de energia, possivelmente todo o alimentador. Então, o que acontecia? Aquele consumidor específico ficava junto da grande massa. E, portanto, aquele consumidor estava sendo prejudicado, que ele teve 30 minutos ou 1 hora a mais de falta de energia, quando deveria estar incluído um pouco a mais de tempo. A RGE admitiu essa falha mesmo, nós lá na própria fiscalização percebemos isso, e ela lá mesmo já admitiu. E depois, durante a manifestação, essa não conformidade, depois que a gente apresentou o relatório para ela procurou se safar, mas não teve muita desculpa. A gente via claramente que ela estava admitindo. E o outro problema que aconteceu também, a própria concessionária admitiu, é que ela não conseguiu demonstrar, em alguns casos de interrupções programadas, a informação de aviso generalizado. Ela tem que avisar o consumidor com uma determinada antecedência, em um jornal de grande circulação ou em algum outro meio de comunicação, a obrigação dela é essa. Em alguns casos, ela deixou de avisar e, portanto, ela não podia expurgar aquelas faltas de energia na hora do cálculo do DEC e FEC. Essas foram as 2 não conformidades. Essas 2 não conformidades tiveram abrangência pequena no caso da RGE, da ordem de 1% dos casos, um número muito baixo. Ela nem sempre errava isso, tanto num caso como num outro. Então, nós acabamos aplicando uma multa, essa multa já foi aplicada mais adiante, foi aplicada em janeiro de 2015, né? Não, desculpe, né? Foi em maio de 2015 que a gente acabou aplicando essa multa. E a concessionária, essa multa foi de R$114 mil, e a concessionária acabou por não apresentar recurso. Ela resolveu pagar a multa. E eu, então, estou comunicando que encerrou o processo dessa maneira. E ela, claro, ela se propôs a melhorar, a corrigir esse procedimento, que ela estava errada quanto à primeira não conformidade que eu falei, e tomar mais cuidado no registro quando ela avisa, porque ela não admitiu que não tivesse avisado, ela concordou apenas que ela não tinha guardado a informação adequadamente. Qual foi o valor da multa? Foi R$114.147,61. Foi pago agora recentemente. Na verdade, foi feito o auto de infração pelo diretor, conforme o nosso regimento, é dado. Caso a RGE não aceitasse essa infração, fazia o recurso aqui para o Conselho. Isso. Então, está com o conselheiro, o doutor Nilton está à disposição do Conselho. Alguma pergunta? Então, agradeço, Nilton. Okay. Parabéns a ti e a tua equipe aí que tem
feito um belo trabalho. Obrigado. E como último assunto, eu me esqueci de botar aqui, agora me lembrei, eu estive terça-feira em Brasília, na audiência pública sobre energia rural, somente que seria brasileira, mas foi debatido somente aqui do Rio Grande do Sul. Essa audiência pública foi coordenada pelo autor da proposta, que foi o deputado Heitor Chu, aqui do Rio Grande do Sul, e tiveram a presença de vários deputados aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Foi uma audiência pública, foi colocado na mesa a Eletrobras, o Ministério de Minas e Energias, a ANEEL e nós da Gergs. Cada um de nós falou 20 minutos, depois houve as perguntas dos deputados, e depois as concessionárias e as cooperativas se manifestaram. Começou 2h30, foi até 6 horas, e o deputado Heitor Chu, na verdade, pediu desculpas, encerrou. Até foram prejudicados a SUSU e a CEECT, falaram só 10 minutos, tendo em vista que o presidente da Câmara estava chamando todos os deputados para a ordem do dia e todos têm que estar presentes. Nós lá falamos, que foi um trabalho realizado aqui pelo Nilton, sua equipe, nós também manifestamos o que nós queríamos falar, e eu fiquei contente que houve a manifestação não pública, mas depois pessoal, somente do deputado Heitor Chu, também do deputado do Acre, porque nós fomos a única que fizemos diferença, um pouco diferente. Nós fomos lá e colocamos na nossa apresentação os problemas do setor rural aqui no Rio Grande do Sul e quais as suas soluções. Então, foi assim, bem objetivo, bem claro, era isso que eles queriam saber. As empresas falaram muito por cima sobre o problema rural, mais em dificuldades financeiras. Então, a ANEEL também falou mais em cima de Brasil, alguma coisa em cima aqui do Rio Grande do Sul. Que me chamou a atenção foi a CE, todos nós sabemos os problemas que vêm, mas da própria SUSU, que está numa situação que nesses últimos anos decaiu bastante, e da EGGE, que me surpreendeu que eu não tinha se dado, que ela também está ali na 24ª, 25ª, são 50, 60 empresas no Brasil. Está lá embaixo a EGE, aqui no Rio Grande do Sul é melhor em termos de dados que nós temos. E que me chamou a atenção que as 12, as piores 12, tinha uma só, a maioria são empresas públicas. Até o representante da ANEEL comentou nesse sentido. Foi uma questão que fizemos a nossa parte, acho que foi transmitido por site, foi filmado, depois transmitido por site. Sei que o Jorge, o Nilton aqui assistiram, viram e tal, mas eu acho que fomos lá, falamos, e em nenhum momento a Gergs foi contestada por ninguém. Só o representante da cooperativa, o seu José, qual é o nome da Seletro, Benemides, é um problema, ele criticou de tal maneira a ANEEL, assim, na frente, que eu estava envergonhado. E eu depois, na volta, estava falando com o Jânio Stefanello, que é o presidente nacional das cooperativas. O Jânio disse, eu não sei como é que até hoje a ANEEL ainda não cassou a licença dessa cooperativa. Botou a culpa tudo na ANEEL, que não paga, não assina. Foi um show à parte que ele deu lá. Mas foi tranquilo e nenhum tipo de problema. Fomos na terça-feira e voltamos na terça-feira. Então, só para comunicação dos senhores conselheiros. Alguma coisa para se falar? Conselheiro Leonor? Nada? Conselheiro João? Conselheiro? Não, eu só queria ratificar e cumprimentar a gerência aí de fiscalização da energia. Acho que é importante, independentemente da multa ou não, esse papel fiscalizador da agência é importante estar presente, não só para a concessionária, mas principalmente para os interesses coletivos que são os usuários. Então, parabéns à equipe aí. Então, agradeço ao senhor conselheiro, senhores conselheiros, e até a próxima reunião, terça-feira que vem. Muito obrigado a todos.